Boa noite a todos os nossos irmãos e internautas que nos acompanham toda a terça-feira, o programa Assunto de Família. Nesta oportunidade, eu, irmão Vicentinho, estarei apresentando esta programação e eu desejo falar um assunto que me chamou muito a atenção durante esta semana, desde o momento que eu fui convidado para esta oportunidade, sobre o cuidado de Deus à família. A família no cuidado de Deus. Este programa ele tem abordado continuamente vários assuntos, quase todos os ângulos que se define na família. Apesar que todas as coisas de família, se você for analisar, é um assunto, vamos dizer, infinito, né? Porque as famílias, elas não são iguais, né? Cada família é diferente, cada família tem a sua maneira, cada família tem a sua, vamos dizer, genealogia. Então, todos os dias tem um assunto novo, algo novo para pensarmos ou para abordarmos sobre família. E como o nosso assunto sempre se diz na edificação da família, a edificação espiritual, a edificação material, a edificação intelectual, o dia a dia da família. Eu desejo, então, abordar este assunto, a família no cuidado de Deus. Temos ouvido continuamente, temos assistido, que a família é um projeto de Deus. É um projeto que Deus deixou neste mundo, foi o projeto da família, o marido, a mulher, os filhos. Então, a família é uma herança, a família é uma grande dádiva e Deus tem cuidado daquilo que é seu, assim como o pai de família, assim como o patrão, assim como o dono do carro, cada um tem um cuidado com aquilo que é seu, Deus também, ele tem cuidado com a família. E eu quero mostrar para os nossos irmãos e internautas, através da Bíblia Sagrada, o cuidado desse Deus, como que Deus, ele sempre demonstrou, como ele sempre mostrou esse cuidado para com a família, esse cuidado para com o lar. Muitas vezes nós nos afligimos em certas situações, em certos fatos, em certas coisas que ocorrem no nosso dia a dia, e às vezes até esquecemos, né, devido à correria, devido a tantas coisas que sobrevêm sobre nós, trabalho, estudo, dia a dia, dívidas, né, aquisições e tantas coisas, até mesmo a criação dos filhos. Então, muitas vezes, nós achamos que nós nós somos o piloto e nós temos que levar e tudo está sobre nós. Num sentido, sim, mas Deus tem cuidado da família. Deus tem um cuidado especial para com cada um de nós, pai, mãe, família. Eu creio que muitas famílias, muitos pais, muitas mães estão nos assistindo nesta oportunidade. E eu quero ler na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 12, a Bíblia nos diz assim: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra.
Faze para ti uma arca de madeira, de gofer farás, compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrará na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Veja só que coisa maravilhosa. Deus criou o mundo, criou os céus, criou a terra, criou as aves, criou os animais. Mas, bem rapidinho, né, devido à queda do jardim, a queda ali no jardim, nós vemos que o pecado, ele adentrou na terra. E os homens facilmente se corromperam. E chegou num tal ponto, o pecado chegou de um tal ponto, que Deus se entristeceu. E Deus, então, resolveu dar um fim a todas aquelas coisas. Fim ao pecado, corrupção, idolatria, adultério, tudo que estava havendo na terra, Deus ia dar um fim a tudo. Mas veja só que Deus, ele olhou para um homem, este homem chamado Noé, mas não só para Noé. Veja que Deus, então, se importou com toda a família de Noé. Então, aqui você já vê o cuidado de Deus. O fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer farás, compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Porque lá no 17 a Bíblia ainda diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, e tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Louvado seja Deus. Então veja que desde o princípio, quando Deus implantou aquele projeto, o projeto da família, através da união de Adão e Eva, Deus criou Adão, depois Deus viu que Adão estava só, todos os animais tinham a sua companheira, mas Adão estava só. Deus então cria a mulher, cria Eva. E logo nós sabemos que Eva caiu, o pecado chegou, e assim o pecado foi proliferando. Logo nós vemos que Caim matou Abel, e logo nós vemos que Caim tomou um lado da terra, Abel outro lado, Sete outro lado, a descendência de Sete outro lado. E o pecado proliferou. Mas quando Deus pensou em destruir a terra, quando Deus pensou em acabar com o pecado, acabar com a corrupção, acabar com tudo aquilo que estava chegando diante dele como mal, Deus preservou a família. Então veja só que hoje nós podemos, vamos ler também sobre Gênesis 18, para mim tentar fazer uma base. Gênesis 18, verso 9 e 10, a Bíblia nos diz assim: e disseram, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Aqui nós vemos que os anjos, aqueles mensageiros, foram fazer uma visita para Abraão, estavam ali na tenda de Abraão. Mas veja só que aqueles anjos de Deus, aqueles mensageiros de Deus, eles se preocuparam, eles perguntam, onde está Sara, tua mulher? Então veja só, meus
preciosos e diletos ouvintes, internautas, irmãos, que Deus sempre se preocupa com a família. A família é o foco de Deus. Nós, como família, nós somos cuidados por Deus. Quantas vezes nós temos a experiência de alguma coisa não estar bem na nossa casa, uma doença, e muitas vezes você perde o sono, e você ajoelha, e você ora, ou às vezes você liga para o ministério, pede para que eles orem, e nós vemos então o resultado daquela oração. Muitas vezes aquela preocupação sua, muitas vezes aquela aflição sua, que é natural às vezes acontecer, claro, acontece, mas isso ainda não é o suficiente. O suficiente é o cuidado de Deus para com a nossa família. E neste tempo que nós estamos vivendo, nós podemos ver também, deixa eu ir um pouquinho mais, certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. E Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido? Mas Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Deus, quando Abraão saiu do Egito, Deus prometeu a ele que a semente dele seria grande. Seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. E será que Deus tinha se esquecido de Abraão? Será que Deus tinha se esquecido de Sara? Porque Sara estava em Abraão, Sara era a esposa de Abraão. Mas veja só que Deus, ele tem se preocupado, ele tem um cuidado da família, Deus tem o cuidado de manter a promessa dele, Deus tem o cuidado de abençoar a família, Deus tem o cuidado de prosperar a família, Deus tem o cuidado, Deus tem o prazer de fazer os filhos ser prósperos. Deus tem cuidado para com a família. Deus cuida da nossa família, Deus cuida da sua família. Muitas vezes, como eu já disse, a aflição vem, o desespero vem, as dificuldades chegam. E nós vivemos num tempo de dificuldade, num tempo de luta. É um tempo que quanto mais nós adquirimos, mais nós queremos adquirir. Quanto mais nós damos para os nossos filhos, mais nós queremos dar. Quanto mais nós fazemos, tanto o pai, tanto a mãe, quanto mais nós fazemos, menos nós achamos que fazemos. Mas Deus, ele tem tido um cuidado sempre com a família. Por isso que a Bíblia diz, através do apóstolo São Pedro, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Às vezes você pensa, mas minha família é uma família destroçada. Minha família é só eu que sirvo a Deus, minha família é só eu e a esposa, minha família ninguém quer nada com Deus, ninguém quer nada com trabalho, minha família tem drogado, minha família tem isso, minha família tem aquilo. Mas nós vamos mostrar que o cuidado de Deus para com a família, talvez, não sei se nós vamos conseguir chegar, mas nós vamos ver que o cuidado de Deus para com a família também nos responsabiliza o pai, responsabiliza a mãe, nos responsabiliza a nós também termos o cuidado. Não tipo um desespero, não tipo, vamos dizer, envelhecer, vamos ficar com o cabelo branco, não é isso. Mas o cuidado em certos princípios que nós precisamos manter, o cuidado em certos princípios que nós precisamos aplicar na nossa casa, aplicar nas nossas vidas, aplicar no nosso lar, para que a bênção de Deus venha. Por que se Deus tem o cuidado para com a família, por que a bênção de Deus não vem? Vamos ler continuar no livro de Gênesis, capítulo 19, vocês vão ver que coisa maravilhosa. Eu quero que vocês, nessa oportunidade, vocês conheçam mais sobre o cuidado de Deus. É o primeiro programa que eu estou fazendo. Então eu quero mais mostrar o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Vamos acompanhar comigo o que a Bíblia diz
no livro de Gênesis 19, 14. Então saiu Ló e falou a seus genros. Saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Ló foi tido como zombador. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereçam na injustiça desta cidade. Veja só, a injustiça, as coisas erradas sempre está vindo, sempre vem. Parece que o errado, ele parece que tem mais poder. As coisas erradas parece que a influência é maior. As coisas erradas parece que o campo, as portas é mais aberto, né? Parece que para ler a Bíblia é difícil, mas para ficar um tempo no WhatsApp, na rede social é tão fácil. Então tudo que é injustiça, tudo que é contrário, tudo que não traz resultado, pode ver que parece que a porta é mais aberta, né? Parece que vem com mais facilidade. Então nós vemos aqui, ele porém demorava, Ló, ele demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher. Olha o cuidado de Deus, olha o cuidado de Deus pela família. Ele porém, ele quem? Ló, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram afora da cidade. Então, Deus tem cuidado com a família. A família sempre tem estado no cuidado de Deus. Deus está olhando. Deus está vendo. Deus não está indiferente. Às vezes aquele pai que ora, aquele pai que jejua, aquele pai que se consagra, e muitas vezes os demais não, os filhos não, mas Deus tem cuidado para com cada um. A Bíblia nos fala aqui que os genros, olha que a Bíblia diz aqui no 19:8, eis aqui 2 filhas tenho, Ló falando para aquelas pessoas que tentavam invadir a casa dele. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conhecem varão. E a Bíblia diz os genros, que na verdade seriam os noivos das moças. E eles deram risada, mas que é isso? Você está louco, Ló? Você está zombando de nós? Deus acabar com o mundo? Deus terminar com tudo isso? Imagine! Mas, vamos dizer assim, Deus, através dos mensageiros, através dos anjos, daqueles anjos, Deus não perdeu tempo. Deus pegou a mão de Noé, porque Noé ficou Ló ficou meio titubeante. Mas será que eles não vêm? Será que, de repente, eles não vão se arrepender e vão vir? Não. Os mensageiros os anjos tomam a mão de Ló, pega na mão de Ló, pega a mulher de Ló, pega as 2 filhas e vamos embora. Então, o cuidado de Deus, eu quero ver se eu chego lá em Jó, depois no livro de Jó, que vocês vão ver que esse cuidado de Deus, ele passa para o pai. Esse cuidado de Deus, ele vem para a mãe. Esse cuidado de Deus, aleluia, esse cuidado de Deus para com a família não fica só em Deus. Ele vem em nós também. E nós manifestamos este cuidado através da nossa vida santificada diante de Deus, através da nossa vida na igreja, através da nossa vida equilibrada em casa, através da nossa vida equilibrada no trabalho. Mas deixa eu ler mais uma palavra. Eu quero ler agora 1 Samuel, e depois eu quero 1 Samuel 16, 4, olha que a Bíblia nos diz, preste bem atenção nessa leitura. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda, Samuel.
E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos. Olha a família. E os convidou ao sacrifício. Olha a família. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E aconteceu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque Samuel chegou ali na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé a rei, e viram Eliabe. Certamente está aí o ungido do Senhor. E aconteceu, porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da tua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Veja só, muitas vezes nós vemos o que está desfacelado, o que está desanimado, o que não está na igreja, o que não está trabalhando, nós vemos o que está bebendo, o que está fumando, o que não quer nada com a vida. Muitas vezes isso que nós vemos isso. Nós vemos nas famílias, muitos pais, muita mãe, vê a sua família: não, minha família infelizmente não tem jeito. Não pensa assim, não diga isso. Não pense o negativo, não pense assim. Mas veja só, não atentes para a tua aparência, que o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, fez passar diante de Samuel, o qual diz: nem a este tem escolhido o Senhor. Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém diz: tão pouco este tem escolhido o Senhor. Então toda a família estava ali. Assim fez Jessé passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Olha o cuidado de Deus para com a família. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? É só esta a sua família? É só esse os que Deus tem cuidado? É só esse o que Deus tem visto? Aleluia. Acabaram-se os jovens, e diz: ainda falta o menor. Olha só. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto nós não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Deus cuida da família, Deus ama a família, Deus ama a família unida, Deus ama a família junto. Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Veja o cuidado de Deus para com a família. Agora, se Deus cuida, e nós pais, como vamos cuidar? Mas eu sempre fui crente. Eu sempre servi a Deus, eu sempre fui um pai honesto, eu sempre fui trabalhador, eu nunca deixei faltar nada na minha casa. O que tem acontecido? Parece que Deus não cuida. Sim, Deus cuida da família. Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida do pai, Deus cuida da mãe, Deus cuida dos filhos, ainda que longe, ainda que fora. Nós podemos lembrar, já estamos encerrando, mas nós temos aqui que quando Deus chegou ali no jardim do Éden, quem havia pecado? Quem havia comido do fruto primeiro? Foi Eva. Mas quando Deus chega ali, Deus não procura por Eva. Deus procura por Adão. Porque Adão era o líder. Adão era o pequeno Deus daquela casa. Você é o pequeno Deus nesta casa. Você é o Deus desta casa. E é você que Deus tem colocado a responsabilidade de cuidar desse lar. Cuidar como, irmão Vicentinho? Cuidar através, hoje, eu penso assim, a coisa mais perigosa hoje que existe dentro de um lar chama a língua. A língua. O que você fala. A atitude, mas o que você fala.
O que você comenta. Às vezes o que você fala, o que você comenta, você descredencia o outro. Você descredencia o ministério, você descredencia o pastor, você descredencia a igreja, você descredencia o patrão, você descredencia a professora, você descredencia o vizinho, a vizinha. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua. Nós temos que dar muito cuidado com as palavras. Nós temos que tomar muito cuidado com os comentários, porque Deus cuida, Deus provou nessas escrituras, nós provamos nessas escrituras que Deus cuida. Mas na próxima programação, eu estarei falando, se Deus cuida, e nós? Aí nós vamos lá no livro de Jó, né? Quando Jó, os filhos de Jó, toda noite eles faziam festa. Eles tinham os dias que eles faziam festa e convidavam as irmãs deles, que eles eram 3 irmãs, ou 2 irmãs que seja. Mas veja só, a Bíblia nos conta que Jó, todo dia de madrugada, ele oferecia um sacrifício, porque ele pensava, se meus filhos pecou, se meus filhos desagradou a Deus. Um pai que cuidava do lar, um pai que cuidava da família. Então, se Deus cuida, se Deus tem tido cuidado de nós, se Deus tem tido cuidado de nossa família, então vamos nós termos cuidado do nosso lar. E na próxima programação, eu estarei falando alguma coisa que pode evitar de você deixar de ser o cuidador do seu lar, o líder do seu lar, a bênção do seu lar, o Deus do seu lar. Porque Deus cuida. O irmão Brana tem uma mensagem que ele diz, ele cuida, e você? Deus te abençoe, em nome de Jesus.